Muito bom dia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que seu dia, o seu final de semana seja de sentimentos de paz, de alegria. E falando em sentimentos, qual é o sentimento, qual é a semente de sentimentos que estamos deixando na vida de pessoas que estão à nossa volta? Pessoas que Deus tem colocado em nossa vida para nós semear coisas boas, para nós cuidar, para nós proteger. Que tipo de sentimento? Porque nós não paramos para pensar que a nossa vida aqui é passageira, a nossa trajetória aqui é rápida. Como esse ano de 2021, uma frase muito usada agora no final do ano, né? Devido ao falecimento da cantora Marília Mendonça, a gente ouviu muito a frase: a vida é um sopro. E como a vida é um sopro, como a vida passa rápido. E nós não paramos para pensar que muitas vezes a nossa vida está passando e pessoas que estão à nossa volta, pessoas que Deus tem colocado à nossa volta, nós não temos semeado no coração dessas pessoas sentimentos verdadeiros, sentimentos de paz, sentimento de generosidade. A Bíblia nos conta a história de Dorcas, uma serva do Senhor que morava na cidade de Jope, e diz a Bíblia que ela era uma pessoa generosa, uma pessoa que somava na vida de outras pessoas, uma pessoa que cuidava dos pobres, das viúvas, dos órfãos. E no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 32, conta essa história. E no versículo 32 está dizendo que ela dedicou a esse ministério. Ela dedicou a servir, a cuidar de pessoas. E às vezes Deus permite pessoas em nossa vida. Às vezes Deus permite pessoas à nossa volta para nós cuidar dessas pessoas, para nós marcar com sentimentos bons a vida dessas pessoas. Pessoas que estão feridas, pessoas que estão fracassadas, pessoas que estão desiludidas. E Deus permite essas pessoas na nossa vida. E eu acredito que muitas dessas pessoas com problemas sentimentais, psicológico, financeiro, passou pela vida de Dorcas. Essa mulher que deixa para nós, servos do Senhor, para nós seres humanos, um exemplo de humildade, de bondade, de generosidade muito grande. E a palavra de Deus diz que esta mulher, Dorcas, que cuidava das viúvas, dos pobres, dos órfãos, esta mulher talvez ela se preocupou tanto em marcar a vida de pessoas e esqueceu de cuidar dela mesma. E nós temos que ter cuidado com isso também. Porque muitas vezes nós dedicamos tanto a outras pessoas e esquecemos de nós. Precisamos sim cuidar de pessoas, precisamos sim socorrer, amar, proteger, mas precisamos também nos cuidar, precisamos também nos proteger. E Dorcas, então, talvez por este motivo, ela veio a ficar enferma. E diz a palavra do Senhor que quando ela fica enferma, ela então veio a falecer. E quando ela falece, a gente vê o quanto ela marcou a vida dessas pessoas, o quanto ela marcou a trajetória dela nesse ministério, né, de servir pessoas, de ser serva do Senhor, de ser discípula do Senhor, como a palavra de Deus diz. Ela abraçou esse ministério com tanto amor. Ela dedicou, né, a esta obra missionária com tanto amor que quando ela veio a falecer, deixa registrado aqui em Atos dos Apóstolos 9, a partir do versículo 39, o que aconteceu depois do falecimento dela. A palavra de Deus diz que ela fazia grandes obras de caridade. E quando isso acontece, o que dá a entender aos olhos humanos é que ali havia findado, né, a trajetória dessa mulher, dessa missionária, dessa serva do Senhor.
Só que não foi bem assim. Nessa mesma época, nesse mesmo episódio na vida desta mulher, Pedro chegou na cidade de Jope. E a gente conhece a história desse servo do Senhor, desse instrumento que foi Pedro nas mãos do Senhor. Esse Pedro que a sombra dele curava quando ele passava, curava os enfermos, que as mãos dele, né, curava, que a palavra dele de autoridade, né, da parte do Senhor na vida dele, expulsava demônios, curava pessoas, transformava também a vida de pessoas. Este mesmo Pedro, que a sombra dele curava, estava naquela cidade. E as pessoas que amavam Dorcas, as pessoas que Dorcas marcou, né, na vida dessas pessoas, foi atrás de Pedro e chega então ali onde Pedro estava. Chegando ali, conta o que houve com aquela mulher, com aquela serva do Senhor. E então Pedro vai até aquele local. E quando Pedro chega ali naquele local, vem algumas viúvas e chega até Pedro chorando e mostra a Pedro as roupas que Dorcas havia fabricado para elas, porque Dorcas era costureira. Ela fabricava roupas para as viúvas, para os órfãos e para os pobres. Ela tinha qualidades, ela tinha profissão também, ela exercia uma profissão, ela era costureira. Além de uma serva de Deus que trabalhava na obra do Senhor, desempenhava um trabalho missionário excelente, também tinha uma profissão de costura. E, e aquelas viúvas então chegam até Pedro chorando e mostrando aquelas vestimentas e aquelas roupas. E o que me chama a atenção era o quanto esta mulher era detalhista, porque ela, as vestimentas, né, era a parte íntima, né, as roupas íntimas daquelas viúvas e as roupas, né, que era as roupas de fora. Dorcas se preocupava nos mínimos detalhes de somar na vida das pessoas. E quando ali então essas mulheres mostram a Pedro nessas roupas, essas vestimentas que Dorcas havia fabricado para elas, eu vejo aquelas mulheres dizendo para Pedro, mostrando o significado da vida de Dorcas na vida dela, da passagem, né, da vida de Dorcas na vida delas. Elas estavam dizendo ali a questão de sentimentos, o que Dorcas havia semeado, o que Dorcas havia plantado no coração delas, né? Quantas mulheres que Dorcas cuidou com o psicológico abalado, com a dor do luto porque perdeu o marido e ali aquelas viúvas mostrando aquelas vestimentas a Pedro de tá dizendo assim, olha, eu estava fracassada, eu estava desiludida e olha o que ela fez por mim. Ela fez algo por mim. Ela marcou uma parte da minha vida, da minha história. Ela faz parte de uma parte importante na minha vida. E se hoje nós estamos vestidas, se hoje nós estamos supridas, é porque ela se preocupou conosco. E eu pergunto, será que quando nós não estiver mais aqui, será que quando a nossa vida aqui se findar, vai ter pessoas com esse mesmo sentimento a nosso respeito? Vai ter pessoas que vai ser grato e lamentar porque partimos deste mundo? E vai dizer que nós somamos de alguma forma em alguma área da vida delas? Nessa questão emocional, nessa questão espiritual, né? Isso me chama muito a atenção. E a palavra de Deus então diz aqui que quando elas mostram aquilo para Pedro, ele então pede para que saia e ele fica a sós ali naquele quarto. A palavra de Deus diz que eles haviam dado banho no corpo de Dorcas, aquelas pessoas ali, e pegado o corpo de Dorcas e colocado em um quarto acima da casa, né, no andar de cima da casa. Então, assim, eles se preocuparam nos mínimos detalhes em cuidar. E eu vejo aqui um fio de esperança na vida dessas pessoas. Porque mesmo sabendo que ela havia partido, mesmo sabendo que ela não tinha mais vida,
eles, talvez eles acreditavam que o Deus da vida desta mulher poderia fazer um milagre na vida dela. Talvez por isso eles foram atrás de Pedro, né? Acreditando que este Pedro, que curava através da sombra, poderia curar, poderia ressuscitar essa mulher. E Dorcas, ela semeou, né, a sementinha do evangelho, da fé na vida dessas pessoas. E quando Pedro ali, então, manda essas pessoas sair, Pedro, então, esse Pedro que curava através da sombra, esse Pedro que tinha palavra de autoridade, este Pedro que tinha mãos ungidas, ele então ali dobra os seus joelhos e clama ao Senhor. E o que me chama a atenção nisso aqui? Porque Pedro ajoelhou para orar. Porque muitas vezes o método usado em uma situação não servirá para a situação atual. O Pedro que curava através da sombra, o Pedro que falava com palavra de autoridade, de unção, agora estava ali ajoelhado orando ao Senhor. E eu quero dizer nesta manhã para você que está me ouvindo, o método para poder alcançar o céu, para a sua voz chegar ao céu, para o Senhor abrir o ouvido e inclinar para ti, continua sendo o mesmo. É oração. É joelho no chão. Porque eu vejo aqui que quando Pedro ora, ele não orou aquela oração simples, não. Porque a gente vê o peso, né, nesta palavra quando ele levanta e olha para aquele corpo ali gelado naquela cama e diz, levanta. Mas ele deve ter falado um levanta com muita autoridade. Porque uma coisa é você orar e ser respondido na mesma hora. Outra coisa é você orar, bater, insistir e a resposta do Senhor demorar meses, demorar anos. Porque o Senhor muitas vezes permite certas situações em nossa vida. Permite coisas acontecerem em nossa vida para nós podermos buscar Ele mais. Para nós estarmos de joelho dobrado, de face no pó, na presença dEle. E então ali ele levanta e olha para aquele corpo na cama e fala com voz de autoridade, levanta, Tabita ou Tabata, né, que traduzido para o grego significa Dorcas. E então diz a palavra do Senhor aqui que a mulher se levantou. Os olhos dela se abriram e ela viu Pedro e sentou-se na cama. Em seguida ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas. Então, chamando o santo e principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Eu não sei qual é a situação atual que você está vivendo hoje, nesse 18 de dezembro de 2021. Eu não sei o que você está passando. Sabemos que tem sido dias difíceis, esses 2 últimos anos tem sido muito difícil para todos nós brasileiros. Não tem sido fácil, tem sido dias de guerra com essa pandemia. Pessoas que têm perdido pessoas queridas, pessoas amadas, parentes, familiares, amigos, né? Não tem sido fácil. Mas Deus permitiu que você ficasse. Tantas pessoas partiram. Tantas pessoas não estão mais aqui. Pessoas que marcaram a vida de outras pessoas. Pessoas que marcaram a sua vida. Que deixaram sentimentos bons. Que deixaram sementinha de gratidão, de fé, como Dorcas havia deixado na vida dessas pessoas. Mas Deus permitiu você ficar. Deus não permitiu que essa pandemia fizesse com que você partisse. Você sabe por quê? Porque Deus ainda precisa de você. Porque Deus tem colocado na sua história, na sua trajetória, pessoas que precisam ser cuidadas.
Pessoas que precisam de você para ser regadas com sentimentos bons, como Dorcas regou vidas de pessoas. E eu não sei como que você está hoje, eu não sei qual é a sua situação atual hoje. Mas eu quero dizer nessa manhã, na autoridade de Deus sobre a minha vida. Levanta. Levanta, Dorcas. Levanta, Tabata. Porque você é preciosa demais para partir agora. Você é preciosa demais para parar agora. Eu preciso de você, diz o Senhor. Quando Pedro diz para Dorcas se levantar e ela então se levanta, um novo ciclo começa na vida desta mulher. Antes essa mulher, teve uma história e parecia ter tido um ponto final, parecia ter sido o fim da linha para o ministério dessa mulher, para a trajetória dessa mulher. Então o Senhor resolveu colocar apenas uma vírgula e não um ponto final, porque ele viu que ela ainda era útil na vida de pessoas. Ele viu que Dorcas ainda poderia glorificar ainda mais o nome dele. Porque aqui no versículo 42 está dizendo que estes fatos se tornou conhecido em toda aquela cidade de Jope. E foram muitos os que passaram a crer no Senhor Jesus. Deus permite situações dolorosas, desastrosas em nossa vida, para o nome dele ser glorificado. Deus permite que familiares, que pessoas deixam você passar por situações para você chegar mais perto do Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Ah, mas Deus não quer que eu sofra. Não, Ele não quer. Ele não quer que nós soframos. Mas se for preciso a dor para que nós ficamos mais perto dele, para que nós dobramos mais os nossos joelhos diante dele, ele vai permitir sim, porque ele me ama tanto, ele te ama tanto, que ele prefere ver você passar por certas experiências dolorosas, mas estar com ele, do que você estar bem e tudo bem na sua vida e você se perder. E você se esquecer que ele é Deus na sua vida. E você se esquecer que ele tem promessa com você. E você se esquecer que ele te deu um ministério para cuidar de pessoas. E você se esquecer que tem pessoas que precisam de você. Então hoje eu quero dizer para você, levanta. Retoma de novo o seu propósito. Retoma de novo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus tem algo ainda contigo. Por isso que você ainda está aqui. Por isso que Deus tem colocado coisas que você nem imaginava à sua volta, circunstâncias que você não imaginava passar, com pessoas que estão contigo na caminhada. E você diz que você não tem estrutura, mas quem te dá estrutura é o Senhor. Quem te dá recursos para cuidar dessas vidas que estão na sua vida é Deus. Então, Dorcas, levanta. Eu estou aqui como o apóstolo Pedro pegando na sua mão e dizendo com autoridade, no nome de Jesus. Autoridade no nome de Jesus. Levanta. Em nome de Jesus, levanta. Retoma o propósito. Retoma o ministério que Deus vai te honrar. Amém? Fica essa palavra nesta manhã para você. Eu quero pedir a você que curta esses vídeos que estão aqui no meu novo canal e compartilhe com pessoas, comente, nos ajude a estar crescendo este canal. O meu propósito aqui é estar falando aqui alguns devocionais durante o decorrer da semana e alcançar outras vidas. Eu quero ser uma Dorcas na vida de pessoas. Eu quero ser uma Dorcas na sua vida. E para isso eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude a compartilhar, assim o YouTube vai estar entendendo o propósito do canal e vai estar divulgando mais os vídeos e expandindo aí, alcançando mais pessoas. Então, se você puder, compartilhe aí, curte, comenta, né? Se gostou do vídeo, se não gostou, comente da mesma forma, estou aqui para receber, né?
todos os tipos de comentário da sua opinião. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que este ano que está chegando aí seja de retomada na sua vida, de ministério, de promessas em nome de Jesus, e que Deus em Cristo Jesus possa te dar força, possa te dar autoridade, possa te dar estratégia e sabedoria para você cuidar de pessoas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.